Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto? Jogadores do Corinthians ganharam folga neste domingo, depois de uma semana de muito trabalho, onde o Vanderlei buscou a melhor formação tática e também o substituto do Renato Augusto. Vamos falar também sobre o planejamento do Corinthians, segundo a diretoria. Este planejamento para o próximo triênio já está pronto, definido e será entregue ao futuro presidente do Timão. Vamos falar também, meus amigos, sobre contratação. Quem está cuidando da negociação entre Cuéllar, Al Hilal e Corinthians? Vou contar tudo para vocês aqui. Porque a partir de julho, o Corinthians terá reforços aí para a sequência da temporada. Sequência, aliás, que vai ser bastante difícil com jogos fora de casa e partidas decisivas. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e na sequência eu conto tudo para você. Muito bem, do direto ao assunto, os jogadores do Corinthians ganharam folga neste domingo. Foi uma semana de muito trabalho, bastante intensa ali por parte da comissão técnica, aonde o Vanderlei, pela primeira vez desde quando assumiu o comando da equipe, tem um tempo maior para trabalhar. E o que o Vanderlei buscou durante essa semana? A melhor formação tática e também o substituto do Renato Augusto. Foram pontos principais. Muita gente havia pedido o 3-5-2, o Vanderlei até colocou já a formação com 3 zagueiros. Contra o Atlético Mineiro deu muito certo. Deu muito certo, o time fez talvez a melhor partida do ano contra o Atlético Mineiro jogando com 3 zagueiros. Só que depois a coisa desandou e não funcionou. Para o jogo contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, a tendência é que seja um 4-3-3. E ontem, nesse jogo treino, que o Corinthians venceu a Lusa por 2-0, com gols do Yuri Alberto e do Adson, aliás, um golaço do Adson de bicicleta, ele fez algumas alterações na equipe, duas por necessidade. O Bruno Mendes está servindo a seleção uruguaia e o Murilo com uma infecção na garganta. Bom, no treino de ontem, o Bruno Mendes, obviamente, ficou fora. Então, ficou com Fagner pela lateral direita, o Gil na zaga e o Caetano substituindo o Murilo. O Matheus Bidu segue ali como titular na lateral esquerda. Então, a zaga de ontem foi formada pelo Gil e pelo Caetano. A tendência, claro, é que o Murilo volte contra o Santos, e aí vai depender, claro, da recuperação do jogador em função deste problema que ele teve na garganta. Se já está 100% recuperado, se perdeu massa muscular, se perdeu um pouco dos treinamentos, e perdeu. Então, isso aí o Vanderlei está decidindo. No meio-campo, aí ele fez alterações mais técnicas. Ele tirou o Maicon e colocou o Rony como primeiro volante. Talvez por ser um jogo fora de casa, um jogo contra uma equipe que também precisa da vitória, e o Vanderlei quer reforçar a marcação ali no meio. E ele optou pelo Rony, com o Fausto Vera como segundo volante, e aí sim, o Juan Oliveira ocupando ali a vaga do Renato Augusto. O Juan Oliveira entrou bem contra o Cuiabá, fez o gol de empate e fez uma boa partida nos minutos em que esteve em campo. Ontem começou como titular. A tendência é que ele seja mantido ali como um jogador que substituirá o Renato Augusto. Claro que não tem as mesmas características, mas é um jogador que o Vanderlei tem gostado muito, principalmente pela entrega dele, pela doação dele nos treinamentos. Então, a tendência é que o Juan Oliveira seja o substituto do Renato Augusto contra o Santos. Na frente, o Roger Guedes pela esquerda e o Yuri Alberto na direita, como centroavante, claro, e na direita o Guilherme Biro, mantido entre os titulares. O Guilherme Biro teve uma chance contra o Cuiabá, fez um bom primeiro tempo e a tendência é que ele continue contra o Santos entre os 11 que iniciam a partida. Então, uma possibilidade aí, uma tendência é essa. Claro que vai depender do Murilo, da recuperação da garganta, e também do Bruno Mendes, mas a tendência é que seja, de fato, um 4-3-3 contra o Peixe lá na Vila. Jogadores ganharam folga neste domingo e se representam amanhã já para voltar aí às atividades. Aí o Vanderlei tem mais uma atividade, na terça outra, e aí sim os jogadores se concentram e na quarta pegam o Santos lá na Vila Belmiro. O
Corinthians terá uma sequência bastante complicada a partir do mês de julho. Aliás, a partir já dessa semana, mas considerando o mês de julho também, tá? Santos, quarta-feira. Dia 24, vai à Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. Portanto, 2 jogos fora de casa na sequência. Aí no dia 28, o Corinthians recebe o Liverpool, ainda pela fase de grupos da Libertadores, que o Corinthians já está eliminado, certo? Mas recebe o Liverpool e vale vaga na Copa Sul-Americana. No dia 2 de julho, né, um dia depois, né, da abertura da janela e um dia antes da possibilidade de inscrever novos jogadores, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Bom, e aí a partir do dia 5, já muito provavelmente com o Matias Rojas inscrito, o Corinthians vai a Belo Horizonte enfrentar o América pela Copa do Brasil. E aí já, repito, com o Matias Rojas inscrito, tá? Matias Rojas, a tendência é que seja apresentado no dia 1º, seja inscrito no dia 3 e no dia 5 já esteja à disposição do Vanderlei, já que vem jogando normalmente pelo Racing. Então não vai precisar de um período de preparação física, absolutamente nada. O jogador vem jogando em alto nível e com rendimento no Racing, não tem necessidade de deixar o jogador muito tempo em termos de preparação. No dia 9, vai para Belo Horizonte novamente, pega o Atlético Mineiro. Tá? No dia 12, volta para a Neoquímica Arena, enfrenta o América, o jogo de volta da Copa do Brasil. E no dia 15 de julho, exatamente daqui a um mês ali, o Corinthians recebe o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então, é uma sequência onde o Corinthians fará 1, 2, 3, 4 partidas com esse elenco e a partir do dia 5, aí sim, já podendo ter reforços. E quais seriam esses reforços? Além do Matias Rojas, tá? Cuéllar, o Corinthians segue buscando ali negociações com o Al Hilal através do Bruno Paiva. O Bruno Paiva, para quem não sabe, ele é filho do Mário Sérgio Pontes de Paiva, ex-jogador, craque de bola, foi treinador, foi dirigente, acabou perdendo a vida naquele acidente no avião da Chapecoense. Tá? Então, o Bruno é quem conduz. O Bruno é empresário também do Queiroz, é um profissional que tem um trânsito muito grande dentro do Corinthians, é ele que está conversando ali, ele é empresário do Cuéllar, é ele que está tratando direto com o Al Hilal, tentando a liberação do clube árabe para que o jogador seja anunciado no Corinthians. O Corinthians fez uma proposta de 3 anos de contrato para o Cuéllar, ele aceitou também as condições salariais, então, claro, o Bruno está fazendo essa ponte aí entre Corinthians e Al Hilal para tentar a liberação do jogador. Existem grandes chances, existem boas possibilidades, mas, claro, depende aí do Al Hilal aceitar a proposta. Aliás, o único clube brasileiro que fez de fato proposta pelo Cuéllar foi o Corinthians. Esta proposta está na mesa do Al Hilal e o Bruno Mendes tenta fazer com que o clube árabe aceite. O que você acha? Vem Cuéllar? Você acha que vai ser legal com Matias Rojas e Cuéllar nesse meio campo? Quero saber sua opinião. Comenta aí pra gente. Bom, e para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre planejamento. O que para nós não teve nesse último ano, nesta temporada aí 2023. Porque não dá para dizer que foi um planejamento dos melhores, já que até agora, de oficial, o Corinthians trouxe o Romero, trouxe o Bidu e trouxe o Christian Barletta, que mal aparece. Aliás, eu vou gravar um vídeo sobre o Christian Barletta depois, para mostrar aí como é que está a situação dele dentro do clube. Tá? Então, só foram 3 jogadores até agora. Muito pouco. E a diretoria, através do William Monteiro Alves, eles buscam um planejamento aí já para o próximo triênio, tá, minha gente? Próximo triênio. Olha só como que a coisa já... O pé que as coisas estão, tá? O grupo do William Monteiro Alves disse que já tem documentado todas as ideias para o próximo triênio, para o futuro presidente, e aí independe de quem será. Nesse momento, o único candidato de forma oficial é o Augusto Melo, da oposição. Esse é o único candidato oficial do Corinthians até agora
para as eleições que vão acontecer em novembro, tá? E aí, claro, esse próximo presidente será eleito pelos sócios do clube. O Duílio e o seu time ali de gestores diz que já está com esse documento pronto, com todas as ideias do planejamento para os próximos 3 anos, e aí vai caber ao futuro presidente seguir essas ideias ou não. Eu acho pouco provável, talvez se aproveite uma ou outra ideia ali. Normalmente, o presidente que será eleito, a não ser que seja da própria chapa do Duílio, e a gente não sabe nem quem será o candidato, mas eu acho pouco provável que um candidato da oposição pegue todas essas ideias aí e apenas dê sequência a um plano de trabalho. Eu acho pouco provável, tá? Então, eu acho que nessa questão, o Duílio e o time dele entregam para o próximo presidente e falam, tá aqui, esse é o nosso planejamento para o próximo triênio, nossas ideias de fazer um clube forte, um clube vencedor. Eu imagino que não deu muito certo nessa temporada, né? Apesar do Duílio sempre ter falado que o objetivo dele era pagar dívidas e não ganhar títulos, né? Ele sempre pregou isso, que o importante era diminuir a dívida, era deixar o clube sem nenhuma pendência financeira, mas não é o que a gente, pelo menos, claramente não é aquilo que a gente vê. O Corinthians segue com a dívida alta, segue com problemas de pagamento com vários jogadores, dívidas trabalhistas, enfim, devendo a empresas. Então, a gente precisa entender melhor qual é esse planejamento para o próximo triênio e se o próximo presidente, aquele que for eleito, vai seguir ou não esse plano aí dessa atual diretoria. Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que se for eleito, principalmente o Augusto Melo, não será seguido nenhum tipo de trabalho aí, a não ser que seja um ou outro ponto, repito, muito relevante, muito destacado e que possa dar ideias. Eu não tenho absolutamente nada contra você aproveitar ideias dessa gestão, desde que elas sejam boas, sejam viáveis e sejam produtivas para o Corinthians. Quero saber sua opinião. Você acha que o próximo presidente aí deve ser quem? Quem deve se eleger aí como mandatário do Timão nos próximos 3 anos? Quero saber também se você acha que ele deve seguir o planejamento feito pela atual gestão. Comenta aí para mim, tá bom? Eu agradeço a tua atenção, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê mais tarde. Grande abraço a todos, tchau, tchau.